Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Yuri Valens e no vídeo sobre empreendedorismo começamos a falar um pouco sobre o método Canvas. Aproveitando isso, no vídeo de hoje vamos falar de forma mais específica e de forma mais aprofundada sobre como montar um modelo de negócio pautado no Canvas, tá? Mas para começarmos isso, precisamos saber para quem será criado esse modelo de negócio. Para quem você está criando esse modelo de negócio? Se você não sabe, venha saber conosco. Então, pessoal, o primeiro ponto, tá, é saber para quem será criado esse modelo de negócio. Muitas vezes nós fazemos algo, tá, segundo a nossa vontade e segundo o nosso individualismo. Não está errado, tá, mas devemos recordar que empreender significa resolver problema ou situação complicada das outras pessoas, né? É você atender às necessidades de outras pessoas e não somente às suas necessidades. É por isso que neste ponto nós devemos estabelecer, tá, de forma bem clara e precisa para quem estamos criando esse modelo de negócio, tá? E essa é a nossa primeira parte do nosso modelo de negócios Canvas. E ela é subdividida em 3 subpartes, tá? Primeiro é o segmento de cliente, segundo são os canais e o terceiro são os relacionamentos. Tá? E no vídeo de hoje vamos falar um pouco mais específico sobre o segmento de cliente. Tá? Você precisa escolher de forma precisa e clara qual será o seu segmento e como será a sua atuação nesse segmento escolhido. E para isso, pessoal, o próprio Alexander Osterwalder, que é o criador do método Canvas, ele listou no seu livro Business Model Generation, tá, 5 segmentos, tá, de atuação. Então você precisa, primeiro passo é definir em qual desses 5 você estará inserido no seu modelo de negócio, tá? Eles são um segmento voltado para a massa, um segmento de nicho, um segmento diversificado, um segmento multilateral e um segmento segmentado. Pode parecer um pouco repetitivo, tá? Mas é isso mesmo. E nesse vídeo vamos explicar um pouquinho do que seria cada um desses segmentos, né, ou desses modelos, tá? Para você saber qual será o melhor para você, para o seu negócio, tá bom? Então vamos começar pelo primeiro, que é o segmento de massa. O que consiste, Yuri, esse segmento de massa? Bom, pessoal, o segmento de massa é aquele que está voltado, tá, para uma necessidade do grupo, tá bom? Uma necessidade de grupo. Ele não é voltado para uma necessidade individual de cada pessoa, tá? Ou de cada cliente seu. Você cria um produto ou presta um serviço atendendo simplesmente a necessidade do grupo, a necessidade da coletividade, tá? Então você não cria produtos específicos, você cria, pode-se dizer, um produto genérico, tá? Para atender esse mercado. Um exemplo dele seria o modelo Fordismo, tá? Para quem se recorda, né, o Henry Ford criou o modelo Fordismo lá no início dos anos 1900, tá? Que ele consistia uma produção em massa, em larga escala. Então o que ele fazia? Ele produzia vários carros, tá? Que eram do mesmo modelo e da mesma cor, com os mesmos acessórios, porque a necessidade daquela época era simplesmente de ter um meio de locomoção. Então ele atendia essa necessidade da coletividade. Ele não estava preocupado com a necessidade individual de cada pessoa. Se uma pessoa queria um carro de uma cor branca, se outra pessoa queria um carro da cor, vamos supor, vermelha, ou da cor amarela, né, a cor azul, etc. Tá? Ele estava preocupado só com a necessidade do grupo de atender a coletividade. Até algumas pessoas brincam que o Henry Ford ele virava para os seus clientes, tá, e falavam para eles escolherem uma cor do seu carro, desde que essa cor fosse preta, tá bom? Então veja aí um bom exemplo para esse segmento de massa, é quando você cria algo que vai atender uma grande demanda, tá? Não se preocupando com a individualidade de cada um desses clientes voltado nessa demanda, tá bom? E passando adiante, então, nós temos o nosso segundo tipo de segmento, que seria um segmento de nicho, tá? Ao contrário do segmento de massa, o segmento de nicho, ele já está Ele já está voltado
coisa mais específica e individualista, tá? Eu posso dar um exemplo, segmento de nicho, por exemplo, aquelas empresas voltadas, vamos colocar aqui, para material esportivo. Por exemplo, se tem uma empresa de departamento que ela vende só roupas esportivas, você observa que ela atende somente aquelas pessoas voltadas a princípio, né, para o mundo do que dos esportes. Ela não vai atender uma pessoa qualquer que está passeando lá e queria comprar uma camiseta ou uma bermuda nova, né? Por quê? Porque o material dele é voltado para quem é atleta, para quem está no mundo do esporte, tá? Desde mesmo sendo esporte profissional ou amador, tá bom? Eu gosto de até dar como exemplo, citar como um exemplo desse tipo de segmento, tá? Um que eu presenciei na época em que eu jogava futebol americano. É incrível que pareça, tá? Eu já joguei futebol americano aqui no Brasil, especificamente aqui em Goiânia, o meu saudoso time Vila Nova Tigres, tá? Deixo um abraço para todos os meus colegas e companheiros de equipe desse período que passamos juntos. Pois enfim, naquela época já existiam, né, eu acredito que existem até hoje, empresas que eram especializadas em fornecer os equipamentos necessários para poder que você praticar esse esporte, porque são equipamentos exclusivos para o futebol americano. Não tem como você pegar e aproveitar para outro tipo de esporte ou qualquer outra modalidade. Eu cito aqui como, por exemplo, os helmets, que são aqueles capacetes, né? Quem já assistiu um jogo de futebol americano, você já observar que todos os jogadores usam aqueles capacetes, né? São capacetes exclusivos. Algumas pessoas, até mesmo da família, da época conhecidas, perguntaram, mas por que não pode ser um capacete de moto? Não pode por causa das especificações, tá, de cada equipamento para a sua modalidade. Então, tinha que ser um capacete próprio, com selo próprio, fabricação, com todos os requisitos preenchidos lá para poder praticar o esporte. Tem também aquelas chamadas ombreiros, né, que são os shoulders, né, que para proteger que é a parte superior, né, do seu corpo, principalmente os ombros, clavícula, tá bom? Tinha luvas especiais para isso. O pessoal até fala, luva de goleiro. Não, não é luva de goleiro, a luva é um pouquinho diferente, tá bom, pessoal? Até mesmo chuteiras específicas, assim, etc. Então, essas empresas que naquela época elas já pegaram e criaram esse produto, elas o que? Pegaram um segmento nichado. Elas só vendiam produto ou só fabricavam produtos voltados para o quê? Para o futebol americano praticado aqui no Brasil, tá? Por incrível que pareça, né? Eu lembro que na época existiam empresas como, por exemplo, a KG Sport, a Bruiser, né? E, não sei se eles estão até hoje atuando no mercado, acredito que sim, tá? Mas eles só ficam nichados ao futebol americano. Então esse é um exemplo, tá, de segmento nichado. Mais adiante, nós também possuímos também o que é chamado que modelo segmentado, tá? Mas o que seria esse modelo segmentado, Yuri? Esse modelo segmentado, pessoal, ele cria o que? Ele possui uma base de clientes, tá? Que teoricamente essa base de clientes é a mesma. A questão que muda sutilmente a pequena necessidade de um ou outro cliente, tá? Mas sem interferir no todo, porque ele possui, vamos colocar aqui como exemplo, tá? Um único produto que ele atende toda a demanda. Só que dentro desse produto ele consegue segmentar, tá? Segmentar, ou pode-se dizer fracionar ou escalar algumas questões específicas desse produto para atender uma ou outra, tá, necessidade dos seus clientes sem perder esse contexto, tá, de atender, pode-se dizer, a grande coletividade. Um exemplo para ficar bem claro e ilustrado aqui seria o da Netflix. Você é assinante da Netflix, né? Você possui qual pacote da Netflix? Vocês podem observar que a Netflix ela possuía, ou acredito que ainda possui até hoje, 3 pacotes básicos, né? Que são o que? O básico, que daria acesso a uma tela só. O intermediário, que dá acesso a 2 telas simultâneas, né? Você, sua esposa, sua namorada, vocês estão às vezes na mesma residência, você está assistindo uma tela, ela está assistindo um seriado em outra tela, ou até mesmo aquele pacote mais robusto, né, que seria o pacote premium, né, que dá direito ao que é 4 telas simultâneas, que é aquele pacote para família, uma família bem grande, né, cada um quer assistir uma coisa, pronto, é briga, né, Netflix pegou e trouxe o que? Não, então vamos colocar esse pacote aqui, tá? Tem 4 telas de acesso, vocês podem acessar simultaneamente até 4 pessoas, né, telas diferentes. Então observa que esse é o que? Um modelo segmentado, porque possui só um produto, mas o que? Esse produto ele consegue atender sutilmente a necessidade, tá? É uma necessidade pequena dos seus
usuários, tá bom? É diferente do próximo segmento que vamos falar aqui, que é o segmento do que? Do diversificado, tá? Porque o diversificado, ele muda já um pouquinho, tá bom? Que ele não é igual esse do segmentado. Qual que é a diferença do diversificado? O diversificado é quando a empresa, vamos se dizer, o seu negócio, ele atende várias pessoas diferentes, com cada um com necessidades diferentes, tá? Então são ramos diferentes. Eu gosto de dar como exemplo aqui, citar como exemplo, a Amazon. Hoje, lógico, a grande maioria das pessoas conhece a Amazon como que? Como essa grande mega store virtual, né? Mas a Amazon, ela começou na época lá como uma livraria, né, online, né? Ela promovia vendas online, então ela já conseguiu reduzir custos bastante altos operacionais com essas estruturas físicas, né? Igual tem a Saraiva, tinha a FENAC, né, a Livraria Cultura e etc, tá? Mas ela não ficou parada somente nisso. Ela fez o que? Diversificou o seu próprio negócio para atender várias necessidades de vários clientes diferentes. Como, por exemplo, que já deve estar um pouco mais na alta, né, que vocês devem estar escutando mais, é sobre, por exemplo, o Amazon Prime, tá? Que é um sistema de streaming da Amazon, tá bom? Igual o da Netflix mesmo. Então a Amazon, além da livraria online dela, ela já tem o que? Um sistema de streaming, que é o Amazon Prime. E não para por aí, ela também tem o que? O Amazon Music, tá? E até mesmo nesse primeiro negócio dela, que era como se fosse uma livraria online, ela já diversificou e criou que é um marketplace. E lá é comercializado vários produtos, não só mais livros, né? Livros e revistas, né? Para quem gosta de mangás, HQs também, tá bom? Lá já é comercializado vários produtos eletrônicos, tá? Então ela pegou e diversificou dentro desse próprio ramo. E além disso, gente, para quem ainda não sabe, a Amazon também, acho que ela criou a partir mais ou menos lá de 2006, tá? Um grande produto para fornecer às empresas, principalmente o que? Um sistema de armazenamento nas nuvens, backup, sistema de hospedagem, tá? Então a Amazon não é somente esse site que nós conhecemos da Amazon, não, né? O Amazon Prime, né? Para quem está assistindo esses seriados como The Boys, nossa, muito bom seriado, e tantos outros que possuem lá originalmente da Amazon, tá bom? Então o que? Vocês observam que ela já diversificou seu negócio, por isso que esse modelo é chamado de que? Diversificado, esse segmento é chamado de diversificado, porque não atende, vamos colocar aqui, só o leitor de livros, tá? Só os leitores, só as pessoas que gostam de ler livros. Isso aqui tanto na modalidade e-book, né? Ou tanto na modalidade física mesmo. Mas sim, já, por exemplo, empresas com sistema de armazenamento nas nuvens. E além disso também, por exemplo, esse caso aqui das pessoas que gostam de assistir stream, né? Tem pacote de assinatura para assistir séries e filmes, né? Então ela criou também o Amazon Prime. Pessoas que gostam de escutar música, igual é o caso, por exemplo, que nós temos aqui do Spotify, né? Então ela criou também, né, pode-se dizer concorrente, né, da Spotify com o Amazon Music, né? Então vocês observam que é o que? Diversificou o seu negócio, tá? Ela mudou o seu negócio, tá? Seu negócio é para atender várias frentes diferentes, tá bom? E nós temos como um exemplo que algumas pessoas atualmente gostam até mesmo de chamar como a Amazon brasileira, né, que é a nossa querida Magazine Luiza, tá? Que ela está diversificando bastante também o seu negócio, está crescendo bastante nesse último tempo, tá? Nesses últimos períodos, e ela está diversificando bastante, tá? O seu negócio, inserindo várias regiões e mudando o seu modelo, mas podemos falar um pouquinho mais dela em outros vídeos mais para frente, tá bom? Vamos focar aqui no nosso modelo de negócio Canvas. Então nós temos esse segmento que é o diversificado, e nós temos também outro segmento que é o que? O multilateral. Mas o que seria esse multilateral? Nós já vimos que temos um segmento que é de massa, tá? Que é a venda em massa, né? Lembra, por exemplo, do modelo Ford Diesel, né? Produção em massa, só para atender a necessidade da coletividade. Nós temos o segmento aqui nichado, né? Que é aquele que pega um nicho bem específico, né? Um pessoalzinho bem específico ali para atender só a necessidade daquelas pessoas, né? Como eu citei o exemplo aqui do futebol americano ou departamentos esportivos, tá? Ou pega também como exemplo, vamos supor, aquelas lojas que são especializadas em roupas para crianças ou roupas para bebês, né? Você lá não encontra roupa para adulto, né? Então eles são o quê? Nichados naquele segmento, ou até mesmo aquelas lojas que mexem, por exemplo, com moda feminina ou moda masculina, eles são nichados, eles não pegam e inserem em outro segmento, por exemplo, o de moda feminino não vai vender roupa masculina e o de moda masculino não vai vender roupa feminina, então fica esse vice-versa, tá? Então nós já vimos o de massa, já vimos o nichado, já vimos o segmentado, lembre-se, tá? O segmentado ele é diferente do diversificado, que não traz um grande leque
de possibilidades, tá? Para atender vários clientes, cada um com a sua individualidade, tá bom? Não, eles se pautam no mesmo cliente que tem uma pequena variação da sua necessidade. Para dar outro exemplo, por exemplo, essas agências bancárias, né? Então, temos, por exemplo, o Banco Brasil, uma agência bancária simples para os correntistas simples, e temos aquele estilo que é para um pessoal já um pouco mais padrão, elitizado, né? E também o Santander tem essa mesma linha, né? Ele tem a agência com a conta básica e também tem aquela conta Van Gogh, né? Que dá outras vantagens para os seus correntistas, né? Que também é para um pessoal mais elitizado, tá? Então esses são o que? Exemplos do que? Segmentado. E temos o diversificado, que eu acabei de mencionar, com um grande exemplo aqui da Amazon, né? Que já se inseriu em vários segmentos. Então, assim, dá para você observar que ela se inseriu em vários nichos diferentes, né? Então, é o que? Ela tem o que? Um negócio diversificado. É igual o Facebook, um pouquinho, que antes era só o Facebook, a rede de relacionamento, e depois adquiriu o WhatsApp, adquiriu o Instagram, né? E continua aí também diversificando o seu negócio, tá bom? Então, por fim, vamos falar aqui do multilateral. O que seria esse multilateral? O multilateral, pessoal, como eu posso dizer, ela é uma plataforma intermediária, seria um negócio intermediário, tá? Você cria para poder intermediar o cliente e o fornecedor, né? Então, o consumidor e o fornecedor, você é um intermediário. Você não vai, por exemplo, produzir, né? Você não vai vender ou vai prestar um serviço direto, tá? Para o consumidor. Você só vai intermediar a relação entre o fornecedor e o consumidor. Para ficar bem claro, eu trouxe vários exemplos que vocês já devem ter visto ou até mesmo utilizado no nosso dia a dia, né? Que seria, por exemplo, a OLX, Mercado Livre, o iFood, a Uber, tá? Easy Taxi e vários outros também que funcionam nessa sistemática, né? Que o que acontece? Por exemplo, quando você compra uma comida lá no iFood, você não está comprando o iFood, né? O iFood é só o que? Um intermediário daquele negócio, né? Você está lá cadastrado como usuário, como consumidor, e tem um estabelecimento cadastrado como fornecedor, né? Então você vai lá e comprar, você vai comprar diretamente do fornecedor, e o fornecedor vai te repassar aquele produto diretamente para você, não passa nada para o iFood. O que passa é só o que? Gerenciamento, tá? A intermediação dessa relação entre você e o fornecedor, tá? Entre você e aquele estabelecimento que você está usufruindo. Tá bom? Então o multilateral seria isso, é você criar um negócio que você acaba dependendo não só de uma pessoa, igual por exemplo esses outros que nós vimos anteriormente, que você depende só do seu cliente, né? Aqui não, no multilateral você não depende somente do seu cliente, você depende também de uma outra pessoa, porque aqui, por exemplo, nesse caso, vamos supor que o exemplo do iFood, né? O cliente do iFood, pode-se dizer que o cliente direto, né, seria os estabelecimentos que mexem com a venda daquelas comidas, né, daqueles produtos para consumo, tá bom? E você seria um cliente indireto. Por quê? Porque se você não utilizasse a plataforma do iFood, provavelmente aqueles estabelecimentos não estariam mais cadastrados no iFood, porque eles não estão tendo o retorno, né, que eles esperavam com aquilo, tá? Então você acaba sendo um cliente indireto do iFood, tá bom? Então veja que esse modelo de negócio às vezes ele pode ser mais difícil de ser elaborado, porque não depende somente do cliente direto, ele também depende do cliente indireto, tá? Diferentemente dos outros que, por exemplo, se você abre uma empresa de material esportivo, você simplesmente precisa, né, diretamente daquela pessoa que vai lá consumir o seu produto, tá? Ou as suas mercadorias que estão ali à venda e à disposição das pessoas, tá bom? Então veja um pouquinho assim da dificuldade, né, com esse modelo de negócio, mas nada é impossível. Olha, vários que já foram criados, né, o Mercado Livre, salvo engano, lá no final da década de 90, início dos anos 2000, e de lá para cá vários outros sistemas, as pessoas já adaptaram, né, fizeram um processo de inovação, que nós vimos no vídeo lá sobre empreendedorismo, né, e adaptaram nos seus próprios modelos de negócio, como por exemplo o iFood, o Uber, né, e etc. Tá bom, pessoal? Então, esses são os 5, tá, segmentos que você precisa estabelecer qual dele será o mais viável para o seu negócio, tá? E feito isso, você precisa pegar e avançar para o sentido do quê? Agora, para o sentido de entender o seu cliente, tá? Você precisa entender melhor agora o seu cliente. Estabelecido, definido o seu segmento, você precisa agora entender qual será o seu cliente, tá? E para entender o seu cliente, o Alexander Ostival também, nesse livro que eu já citei, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link para ele, quem quiser adquirir, tá? É um excelente livro
que te ajuda, te dá uma noção muito grande, tá? Sobre como montar um modelo de negócio, que é o Business Model Generation. Ele foi escrito pelo próprio Alexander Osterwald, com a ajuda de outra pessoa, tá, pessoal? E então, nesse livro, ele te fala que, além de você pegar e definir o seu segmento, você precisa também, tá, entender o seu cliente. Mas, Yuri, como que eu vou pegar e entender o meu cliente? Bom, nesse livro, ele coloca aqui, para entender o seu cliente, você precisa fazer um mapa, um mapa da empatia, tá? Mas como assim um mapa da empatia, Yuri? Por que empatia? Por que ele colocou essa palavra de empatia? Bom, gente, a resposta é bem simples. Por quê? Porque empatia, o que significa empatia? Empatia significa você se colocar no lugar da outra pessoa, né? Então, para você entender seu cliente, nada mais justo do que você se colocar no lugar do seu cliente, tá? Alguma vez você que já possui algum negócio em operação, você já parou para se colocar no lugar do seu cliente para ver se ele está satisfeito com tudo aquilo que você está fornecendo ou prestando serviço para ele? Vocês já pararam para isso? Ou você que está querendo montar o seu negócio próprio, você já parou para pensar nas necessidades do seu cliente, né? O que o seu cliente pode querer ou não daquele negócio, o que ele espera ou não daquele negócio? Você já parou para pensar nisso, ou você simplesmente está montando um negócio pensando na sua necessidade, né? Como eu disse lá no início do vídeo, no seu individualismo. Então, para isso, nós precisamos nos colocar no lugar do nosso cliente, tá? E esse mapa é bem simples, tá? Ele tem um layout visual muito bacana, que é bem parecido com o do Canvas, tá? Que te ajuda a pegar e definir as suas estratégias. E ele se pauta em 6 perguntas básicas, tá? 6 perguntas básicas para você conseguir entender o seu cliente, tá, pessoal? E a primeira pergunta é o seguinte: o que o seu cliente vê? O que o seu cliente vê do seu negócio, tá? Você tem que saber descrever o que o seu cliente está vendo do seu ambiente, por exemplo, tá bom? Você tem que saber, você tem que se colocar no lugar do seu cliente e tentar enxergar o seu negócio como seu cliente, não com seus olhos de dono, proprietário, né? Idealizador daquele negócio, tá? Então, a primeira pergunta é essa: como que o seu cliente se vê, tá? E o segundo é o que ele escuta, tá? Você precisa descrever como que o ambiente influencia o seu cliente, tá? Então, o que ele escuta sobre o seu negócio, o que ele escuta sobre aquele seu ambiente, como que o ambiente está influenciando no seu cliente, tá? Para ele poder escolher o seu negócio, tá? Para ele escolher ser o seu próprio cliente, diz, e não de outra pessoa. A terceira seria o que ele realmente pensa e sente, tá? O que ele realmente pensa e sente. O que ele está sentindo, tá? O que ele sente daquele negócio, o que ele pensa daquele negócio. É muito importante você saber isso, tá? O que ele anda pensando sobre o seu negócio. Às vezes o seu cliente tem uma visão errada do que você quer passar, tá? Ou você está errando na mensagem que você quer transmitir para o seu cliente. Você quer transmitir uma mensagem A, está chegando uma mensagem B, C lá para o seu cliente. Ele não está entendendo o que você quer transmitir. Então você precisa parar e se perguntar como que ele pensa, o que ele sente sobre o seu próprio negócio, tá? Você tem que tentar entender o que acontece na mente do seu cliente, tá bom? Isso é de suma importância. A quinta pergunta seria o que ele diz e o que ele fala, tá? O que ele anda falando do seu negócio, o que ele diz sobre o seu negócio, tá bom? Aqui você tem que tentar entender como que funciona o comportamento do seu cliente em público, tá? O que ele está falando para as demais pessoas. Isso é muito importante, pessoal. Vocês devem saber, assim como eu, que mensagem boa é difícil ser transmitida, né? É muito mais fácil as pessoas falarem mal de alguma coisa que as aborreceram, que as chatearam ou que não atenderam às suas expectativas, do que elas simplesmente realmente falar uma coisa boa, né? Falar, olha, nossa, eu fui lá, às vezes numa consulta médica, eu fui lá no médico porque eu esperava descobrir tal problema e etc. E ele foi lá e já descobriu de imediato, já resolveu o meu problema, já passou um remédio, ou uma consulta com um advogado, com um contador, com um engenheiro, com um arquiteto, tá? Que seja, ou um eletricista e tudo. Assim, não vou falar que você não vê isso acontecendo, né? Mas eu sei que isso acontece com bem menos frequência do que quando é para pegar e falar mal de um negócio, tá bom? Então você tem que se preocupar com isso, o que o seu cliente está falando. Você tem que saber o que ele pensa e o que ele fala sobre o seu negócio, tá? Que isso é muito importante, tá bom? E a sexta pergunta e a última pergunta é: qual que é a maior frustração do seu cliente? Qual que é a dor do seu cliente? Você tem que entender o que ele precisa,
tá? O que ele está precisando e como você atender essa necessidade dele, tá? Você precisa tirar essa dor dele, tá bom? Você tem que tirar o que? As frustrações dele, tá? Nós vamos falar um pouco mais adiante, que aqui está voltado bastante também com a questão da proposta de valor da sua empresa, tá? Você tem que entender o que está frustrando seu cliente, o que está impedindo dele pegar e conseguir aquilo que ele quer. Por exemplo, no caso, consumir aquele seu produto, o que está impedindo ele de chegar aqui hoje e comprar aquele produto lá de você, ou contratar o seu serviço, o que está acontecendo, tá? Você tem que tentar entender essa dificuldade dele, essas frustrações, essas dores, para você pegar e resolver elas, tá? E conseguir assim fidelizar o seu cliente. Tá bom? Você tem que entender, vamos supor, se é um caso de questão financeira, se você pode pegar, às vezes, tá um produto lá com tal valor, só que o seu cliente quer muito aquele produto, só que ele não possui aquele dinheiro naquele instante. Então, às vezes você pode trabalhar o que? Métodos do que? Formas de pagamento, né? Parcelado, passar no cartão de crédito, emissão de boleto, duplicado, etc, tá bom? Mas isso deixamos mais adiante, tá? Então, essa é a sexta pergunta. Você precisa entender qual que é a frustração do seu cliente, tá bom, pessoal? Então, gente, visto sobre isso, se vocês conseguirem responder todas essas perguntas de forma clara, conseguirem realmente se colocar no lugar do seu cliente, visualizar tudo isso, conseguir responder essas 6 perguntinhas, se você conseguir definir de forma clara também qual que é o segmento de atuação sua, tá, no mercado, você já tem o que é a primeira parte, que é a primeira etapa, né, definida do seu negócio, tá? Do seu modelo de negócio, que seria o segmento de cliente. Aí depois nós vamos passar, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre os canais e o relacionamento, tá? Os canais, como você manter o contato, e o outro como você pegar e fidelizar e fazer com que o seu cliente volte a se tornar cliente seu no futuro, ou que ele se mantenha como cliente seu, tá bom? Então eu peço que, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, faça seu comentário aqui embaixo, tá? Nós vamos responder dentro da medida do possível, compartilhe o vídeo com as outras pessoas, se inscreva no canal se você não for inscrito, isso nos ajuda bastante. Eu vou colocar aqui embaixo também o link, tá? Para quem quiser adquirir o livro Business Model Generation, um livro muito bacana e muito bom mesmo, do próprio criador do Canvas, tá? Ele vai ajudar bastante, vai pegar e te dar uma luz, tá bom? De como criar o seu modelo de negócio, além dessa série de vídeos que já estamos fazendo para vocês. Tá bom, pessoal? Então eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.